Pois eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar. Meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Meu prazer é te louvar. Importa caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte para que não suceda que mora um profeta fora de Jerusalém. Caminhar hoje, amanhã, aleluia, e no seguinte dia. Ontem, anteontem, hoje, amanhã. É muito forte, né? Anteontem, ontem, hoje, amanhã. E depois da manhã. Aleluia. Boa tarde, queridos irmãos em Cristo Jesus, com a disposição boa, como sempre, na mesma disposição, com a mesma disposição, sempre lúcidos, animados. As tribulações não nos desanimam, as perseguições não nos angustiam, a angústia não nos atribula, a tribulação não nos desanima, o desânimo não nos separa, não nos abate, e o abatimento não nos separa do amor daquele que na cruz morreu por nós, ou então o amor do Pai daquele que por nós morreu, com o mesmo amor com que Ele o tem amado, é com o mesmo amor que Ele nos tem amado. O Filho do seu amor. Nós também somos filhos do seu amor. Nós também somos filhos do seu amor. Nós os quais que o conhecemos. Quais são os que o conhecem? Os que não nasceram da carne, ou não são nascidos da carne, nem do varão, nem do sangue, mas sim os nascidos do Espírito. E os nascidos do Espírito são aqueles que não andam na carne, mas andam no Espírito, e em Espírito, e com o Espírito, e no Espírito. E em verdade, né? Em verdade, te adoramos, te adoramos. Mistério. Tinha uma mulher que estava escrito no seu rosto, segundo João viu uma mulher que no seu rosto estava escrito mistério. Agora vocês têm um homem na terra que tem no seu rosto escrito mistério. Rei do rei. Mas tem que ter olhos espirituais para você ver essa escrita no meu rosto. E alguém vai dizer, mas esse mundo mesmo fica a ser enganado por esse homem. Tem um português que falou assim, se esse homem for o que ele fala, se o que ele fala é o que é, ou então, se os feitos que ele apresenta, eles são reais, então ele será, nessa geração e em toda geração, o maior herói que já viveu na Terra. Mas, se for mentira, é o maior vilão, burlador, que já apareceu na Terra. Bom, e eu perguntaria a essa pessoa que diz isso,
todo que é maior burlador, aliás, o burlador burla as pessoas, se aproveita da vida das pessoas, tira o que as pessoas têm, ou então se aproveita do corpo das mulheres por causa das suas manhas, mulheres burladas, mulheres violadas, mulheres abusadas, homens burlados, pobres, pequenos e grandes burlados por causa da astúcia desse grande burlador ou então vilão, e também segue depois assassinatos e outras coisas, hein? Porque essas pessoas vão silenciando as pessoas em oculto das ladeiras para que não haja desinformação, para que não haja rastros das suas obras malignas. Então todos aqueles que se aperceberem dos seus enganos e suas manipulações ou são silenciados por corrupção ou então são executados. Não estou a responder um homem que disse que ou eu sou o maior herói que já esteve na Terra, ou então o maior vilão. Não tem nada a ver com ele. Só estou só me lembrar do que ele falou. Não tem nada que ele falou. Não, isso é antigo. Eu até gostei dessa afirmação. Para mim, ele não blasfemou. Nessas palavras, não é blasfêmia. Nessas palavras, ele estava a falar a verdade. Porque o que nós estamos a fazer na Terra, se for verdade, seremos, ou então seremos considerados como o maior herói de todo sempre, sem falar de Emanuel, que os feitos de Emanuel serão insuperáveis. Golgota é um marco histórico que nunca será superado. Eu vou superar o recorde de Emanuel, mas os feitos de Emanuel serão insuperáveis. Eu vou superar o recorde de Emanuel no tocante à estatura, ou então o crescimento espiritual, os níveis espirituais, mas nunca os feitos de Emanuel. E este feito que nunca será superado não são os cegos que ele deu vistas, os mortos que ele ressuscitou, os milhares que ele deu de comer, não. Este feito é Golgota. Como disse João, e todos nós recebemos dele, da sua graça, da sua plenitude, graça por graça. Aleluia. E agora a palavra vem a nós e diz assim, especificamente a mim, e eles o venceram pelo sangue de Jesus Cristo e pelo testemunho da sua palavra, pois não amaram as suas vidas até a morte. E eu consegui derrotar o meu inimigo sobre o sangue de Jesus e sobre a... Então é um feito insuperável. Eu sei que estou a falar com um povo que compreende isso. Mas o que esse irmão, esposo desse irmão, falava é verdade. Ou é um dos maiores heróis que já passou na Terra, ou o maior vilão, o maior burlador da história. Só que a resposta é essa. Se fosse burlador, teria pessoas a se queixarem. O rastro dos burlados do Edir Macedo são infindáveis, ou então os nomes. A lista é muito grande. Uns já morreram, outros andam frustrados, outros vão se frustrar, e todos os falsos profetas carregam isso na sua bagagem, no seu historial. Se aquele falso profeta não viola as mulheres, se aproveita do dinheiro das pessoas com as mentiras da salvação, com as mentiras de bênção, de curas, prosperidade, tudo isso. E a terra sabe, o escândalo é muito grande. Então, e nós desafiamos o mundo para aparecer alguém, uma só pessoa que teria sido manipulada, uma só pessoa que teria sido manipulada, uma só pessoa que teria sido enganada, uma só pessoa que teria sido burlada por nós, uma só mulher que teria sido abusada por nós, uma só mulher
um só homem que teria sido abusado financeiramente, ou então extorquido, nenhum na Terra. Estamos a caminho de 22 anos a pregar o Evangelho. 22 anos das guerras, ou então das batalhas espirituais de Elias. E nesses 22 anos eu apacentei um rebanho. Ninguém, no meio desses anos, poderia vir testificar contra nós que nós já teríamos abusado ele ou ela em toda a terra, no geral e em particular em Angola. Então, o termo de maior vilão não se enquadra, porque se é maior é porque tem muitos casos de burla, de fraude, de manipulação, de extorquiação, extorquiamentos, violações, abusos sexuais, corrupção. Por isso você vê que 22 anos eu não tenho nenhum processo crime. Eu me tornei, segundo o que as pessoas me falam, eu mesmo nunca vi isso. Não sei se é por causa do espinho ou por causa, sei lá, não sei. Me dizem que eu me tornei a figura prominente no mundo gospel. Uns já me compararam a nível não sei de quem, que não gosto que me comparam. Então, e vocês sabem quando o homem alcança um nível muito grande de aceitação, ou então da prominência, de visibilidade, aquilo que se chama fama, que nós chamamos de glória, se não for da verdade, também os crimes são vários. Porque quando se juntam, se aumentam as riquezas, a glória, as multidões, também para o carnal pecador aumentam-se os crimes. Mas nós não temos nenhum processo de crime, não temos nenhuma acusação, quer formal como informal. Até deveríamos ter muitas queixas, crimes. Parece que eu seria o homem mais notificado, mais queixado, sei lá, ou processado na terra. Mas quais são os crimes que deveriam me imputar, que não seriam crimes diante do meu pai? Por isso também ninguém fez, porque eu tenho falado a verdade. Mas se eu fosse mentiroso, eu seria o homem mais processado da terra, por difamação e calúnia. Aquilo que eles chamariam, que eles chamam até, não chamariam, chamam de difamação. Mas o que é difamação? É falar o contrário, o mal da pessoa. Falar que a pessoa fez quando não fez. Difamar, injuriar. Bom, quando eu falo que eles são adúlteros, feiticeiros, que têm pacto para terem as riquezas e as multidões que eles carregam, eu tenho falado a verdade. Por isso, por causa da verdade, ninguém conseguiu me processar. Porque a verdade sempre vai triunfar. Porque se alguém ousasse fazer isso, e eu falando a verdade, então, quando eu falo que eles são falsos profetas, se alguém mais ou menos me processasse por difamação e calúnia, então a balança ia pesar. A justiça do céu ia cair sobre essa pessoa, e a pessoa seria não justificada, mas se condenada, porque é verdade que eles são falsos profetas. E eu seria justificado. E eles conhecendo falsas declarações, né? Cátia, chama-se falsa declaração. E não é difamação, não. E eu, falando a verdade, seria justificado. Então, e eles conhecendo essa verdade, por isso não ousam enfrentar na justiça dos homens, não somente por causa disso, também por causa da terribilidade do meu ministério. Que terribilidade é essa que tu chama do teu ministério? O meu ministério é terrível, o meu ministério é de juízo. Eu vim para libertar e para julgar.
Eu vim aplicar o juízo de Deus, a justiça. Sim, não do quê? Dos profetas. A justiça do Emanuel. A justiça não da lei. A justiça da graça. Ah, então, mas você diz graça e fala da justiça? Sim. A justiça esteve na lei, a justiça está na graça. O juízo esteve na lei, o juízo está na graça. Porque o mesmo Deus que deu a dispensação da lei, também é o mesmo Deus que deu a dispensação da graça. Antes mesmo da dispensação da lei, existiu outra dispensação, que se chama dos patriarcas, de Adão até Moisés. Nessa dispensação houve também juízo, juízes, julgamentos. Sodoma e Gomorra, o mundo morto no dilúvio. Individualmente, homens foram julgados, reis foram julgados, Nabucodonosor, sei lá, que não fazia parte da lei, porque era gentio, como foi humilhado durante 7 tempos. E a história é muito grande. Deus é um Deus de juiz. Não se pode brincar isso. Só que vocês compreenderam mal o que é Deus. Por não conhecerem as Escrituras, eles erram sempre. Eles pensaram que a graça é libertinagem, é viver em pecado. A graça é pecar para ser perdoado. Não. A graça é ser perdoado para não pecar mais. Para viver em santidade. E o pecado sempre foi pecado. E o pecado sempre é pecado. E o pecado sempre será pecado. A diferença do pecado antes da lei e do pecado na lei e agora depois da lei é que a lei fez o pecado excessivamente maligno. Antes da lei, o pecado era pecado, mas não era excessivamente maligno. Entenderam, né? Ouviu? E a graça? Se a lei fez o pecado maligno excessivamente, e a graça fez o que é o pecado? E a graça? A graça veio condenar o pecado. Ah, estava a fazer brincadeira, né? A graça não liberou o pecado. A graça traspassou o pecado. Sim, para que o pecador possa viver. Mas o pecador que não quer viver, a graça vai lhe matar. O reino vem com juízo, com justiça, com machado. O machado está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não der fruto vai ser cortada. Veja só, por exemplo, eu estou a clamar todos os dias, noite e dia, mas ninguém me dá ouvidos. Mas eles sabem que eu estou a falar a verdade. Eu sempre falei que eu vi que os homens da UNITA lhes matavam. Sabe quantas pessoas da UNITA que já morreram desde que eu falei aquelas palavras? Deputados, não sei quem. Hoje mesmo, um jornalista muito eloquente, muito inteligente, sábio, sabedoria segundo os homens, né? Fervoroso, inclusive, morreu agora. Foi diretor da Rádio Despertar. Aliás, morreu um deputado que abalou o Ambo e Angola dos maninhos. Agora mais um outro. Ouviu? Mas alguém quer dar crédito nisso? Nada. Um ex-deputado. Alguém quer dar crédito? Ninguém. Todos estão a fingir que não ouviram. Por quê? Por que não querem dar crédito? Porque eles amam as suas vidas. E você vem depois com a graça para com aqueles que amam as suas vidas. Depois vai lá o padre para ir dizer a absolvição. Ah, é? Deus não mudou. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. O salário do pecado é a morte. Foi assim, é assim e será assim. Enquanto o pecado for pecado. Enquanto o pecado tiver poder sobre os humanos, ele vai matar. E o pecado, ou então a morte, só terá poder quando houver pecado. Enquanto houver pecado, haverá morte. Enquanto houver a morte, haverá inferno. Mas o dia, quer o pecado como a morte, aliás, a morte e o inferno, forem traspassados, como está escrito, e vai se cumprir a palavra de Deus. Tragada, a morte foi na vitória. Por quê? Deus primeiro vai recolher os pecadores e deixar os seus justos aperfeiçoados, e depois traspassar o quê?
a morte e o pecado e o inferno. E acabou. Não tem mais pecado. A morte vai ser aprisionada, assim como a cadeia também. A cadeia vai na cadeia. A morte e a cadeia irão na cadeia eterna. Aleluia. Ó morte, onde está o teu aguilhão? Ó inferno, cadê aonde está a tua vitória? Tragada a morte foi na vitória. Então, preste atenção. Escute muito bem. Jesus recebeu um recado do Herodes. Herodes, fica à vontade, não estou a falar dos Herodes aqui hoje. Vou falar de mim mesmo. Da minha caminhada. Procurei a caminhada de Jesus para explicar a minha. Não vou explicar a caminhada de Jesus, a minha. Nos passos de Jesus. Nos passos de Jesus vou seguir. Estava a escolher bem, né? Nos passos de Jesus vou levar comigo a minha cruz. Seus espinhos ferem os meus pés. Eu vou descansar nos braços de Jesus. Escuta muito bem. Eu tenho uma caminhada. O último troço da minha caminhada é em relação à libertação dos gentios. O que é um troço? O troço é uma parcela do caminho bem determinado, no sítio tal até o outro sítio. E os homens chamariam naquele troço aí. Eu, como estou a vir do mato, onde andamos muito a pé, naquele tempo de guerra e não sei quem, sempre teve guerra em Angola. Só não havia guerra no tempo colonial. Então, a gente conhecia as estradas. Eu conhecia a estrada Macocola-Sanza Pombo, porque várias vezes andei aí a pé, 47 quilômetros, várias vezes. Só não conheço bem o troço Macocola-Quimbele. Algumas partes conheço. Nunca andei a pé, sou de carro. Porque quem anda a pé conhecerá melhor o território, os troços do que de carro. O carro está a andar em movimento de velocidade. Então, eu conhecia muito bem essa estrada. E ainda conheço bem. Então, tinha marcos. Olha, no sítio tal, naquele sítio tal, naquela subida, naquela curva atenção, naquela rebaixeira, no bairro X, e não sei quem, de X a X são X quilômetros, daquele bairro para o outro, nós conhecíamos tudo. Então, isso chamamos de troço. Eu chamo o último troço da minha caminhada no tocante à libertação dos gentios. O que é isso que você chama a libertação dos gentios? A libertação da igreja. Ok? Então a igreja é os gentios? Sim. A igreja é os gentios, são os gentios, ou as nações. Onde os gentios eram o povo separado de Israel. Diferente de Israel. Israel era o povo de Deus e os gentios eram os bastardos. Em Cristo Jesus, Deus visitou também aqueles que não eram povo. E porque o povo, o que era povo, rejeitou o Salvador, a paz, então lhes foi tirado o reino, que não tinham reino nenhum simbolicamente, e as nações receberam o reino, que é a igreja. Como disse Paulo, eu irei para os gentios e eles vão me ouvir. Quando Paulo pregava aos judeus, e os judeus não creram nele, e ele lavou as suas mãos, e se retirou e disse, para os gentios eu irei, e eles ouvirão, porque assim está escrito, de ouvido ouvireis, mas vossos corações, vossos ouvidos endurecidos, aquilo tudo que vocês já sabem, quando no tocante a Israel. Então, eu
estou no último troço da minha caminhada, não para o céu, no tocante à libertação. O último troço, a libertação da igreja. Porque Israel está encerrada no pecado, no silêncio e no profundo sono até o tempo do fim. Como diz a palavra do Senhor, que todo Israel será salvo. Quando? Quando de Sião vier o libertador para desviar as impiedades de Jacó, quando tiver entrado a plenitude dos gentios. E a plenitude dos gentios vai entrar na grande tribulação. Ok? Então, não é para Israel essa minha caminhada. O último troço, não é para libertar Israel. É para libertar os gentios, a igreja. Sabe? Esse troço é composto, ou então é de 7 anos. Troço de 7 anos. Uma caminhada de 7 anos. Caminhada no Espírito de 7 anos. E nesses 7 anos, eu vou conseguir vincar é vencer, os poderes das trevas e poder trazer a glória máxima, ou então a potência máxima. Potência, poder. O poder pleno, glória plena no reino pleno. E eu tenho uma caminhada. O último troço da minha caminhada é em relação à libertação da igreja. Como assim libertar a igreja? Sim, a igreja se encontrou no cativeiro. Se encontrava, essa que está certo, né? Se encontra ainda no cativeiro. Assim como Israel está presa por Satanás por causa da sua rebelião, por causa de rejeitar um Salvador, também a igreja ficou presa. A história se repetiu como a da igreja de Israel. Os zambujeiros não permaneceram na verdadeira oliveira, assim como os ramos naturais originais da verdadeira oliveira teriam sido cortados e no lugar deles foram anexados os zambujeiros. Os mesmos zambujeiros se comportaram como haviam se comportado os judeus israelitas. Também tinham sido desconectados da verdadeira oliveira. Quem é esta verdadeira oliveira? É quem? É Jesus. É Deus. Pode ser chamado de oliveira, pode ser chamado de videira, a verdadeira videira, a videira verdadeira, a oliveira. Você sabe que as duas árvores produzem um produto que simbolicamente representa cada uma um significado. A videira produz vinho que vem da vide, ou então das uvas, e o vinho tem um simbolismo de sangue, ou então Espírito Santo, o sangue de Jesus Cristo, o Espírito de Jesus. E a oliveira produz azeitonas, que das azeitonas sai o azeite. E vocês sabem simbolicamente o que representa o azeite? A santa unção, a unção do Espírito. Então, por isso eu ensinei isso ontem, não danifiques o azeite e o vinho. Agora você veja. Você veja que a igreja primitiva, a igreja que foi gerada no dia do Pentecostes, a igreja que começou desde a descida do Espírito Santo, no cenáculo, essa igreja já não existe. Se não existia, tinha sido capturada. E no lugar da igreja, a noiva, imaculada, santa, imaculada, santa, sem rugas, zelosa,
e de boas obras, foi virgem, foi transformada em prostituta. Por isso, no livro de Apocalipse, você vai encontrar esta igreja, a prostituta mãe, a mãe de todas as prostituições da terra. Oh, terra. Ok? E ela também teria gerado seus filhos. Filho da prostituta é prostituta. As prostitutas filhas. E agora? O que tu achas? Quando é que uma mulher casada ou noiva se torna prostituta? Quando ele trai seu noivo, seu marido. Isso chama-se adultério. Também prostituição. Então, a noiva de Jesus teria adulterado. Teria se prostituído com os deuses, com os reis da terra. Os reis a profanaram. Lhe enriqueceram com seda, com ouro, com prata, com linho fino, com vinho, escarlata, com as pedras preciosas. E ela se vendeu, se entregou, seguiu seus amantes em troca dos perfumes, em troca das iguarias. E ela se assentou sobre o colo dos reis. E ele disse: eu sou rainha, eu sou inabalável, eu sou terrível, eu sou poderosa, eu tenho cobertura dos reis da terra, não sofrerei dano algum. No lugar em que ele se gloriou e se vangloriou e pensou que era impossível ser destituída, de Sião desceu um. Ela é mistério, desceu também um mistério. Mistério com mistério. A diferença é que ela é mistério do diabo, das trevas, e eu sou mistério do céu. Eu desci para vir libertar a igreja. Os filhos de Deus que estão presos no mar. Os filhos de Deus que estão presos nessas cadeias. Nas cadeias da prostituta mãe e das suas filhas. Eu vim para isso. O mistério de Deus. Mistério de Deus. O mistério de Deus desceu até vocês para vir destornar o mistério do diabo. Ouviste? No lugar em que ela disse que eu sou rainha, eu sou invencível, eu sou não sei quem, agora está com a língua fora. Não é ela que vendeu almas, que matou seus opositores. Não é ele que derramou sangue. Não é ela. E agora? Por que ele não me mata? Se ele dizer que eu faço o que me apraz na terra. Eu todos os dias estou a falar e ela está aí em silêncio, com a língua fora. Sabe por quê? Porque ele sabe quem é que está a falar. Esta mulher sabe quem é que fala na terra. E vem aí esses meninos aí, esses miúdos que nem falsos profetas se são. Esses nem falsos, na lista do inferno, nem são considerados de falsos profetas. Esses aventureiros aí. Esses são chamados como ovelhas de matança, carne de canhão, sacrificados pelos seus senhores. E venham e começam a abrir as bocas e falarem. Vocês já viram a vossa mãe falar? Por que a vossa mãe anda em silêncio? A vossa mãe não fala, porque ele sabe que o que está a falar não é desta semente. Está a falar a verdade. Não é mentira, não. E nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Por isso ela assassina, que tem as mãos vermelhas, manchadas de sangue, não tem autoridade para vir derramar o sangue daquele que está falando na terra. Porque eles sabem que é um mistério.
de Deus. Mistério de Deus. Fala mais da Santa Inquisição. Hã? A Santa Inquisição. Por que não venha me fazer Santa Inquisição, então? Em nome dos deuses. Porque eles sabem que são incompetentes, incapazes, inúteis, idiotas, fracos, covardes. Há um animal que no Brasil chamam como é? Catiavira. Como é que é? É catiavira, né? Eles são catiavira. Fala aí, brasileiro. Cobra, serpente, escorpiões. Medrosos, tímidos, capivaras. Ai, capivara, né? São capivaras. Por isso, a minha última caminhada para libertar a igreja está a fazer com que o mundo se torne um caos. Sim, porque toda libertação custa caro. Paga-se um preço. Por isso eu estou a pagar um preço muito elevado também. O preço de autoprisão. Eu me autoprendi para libertar os filhos de Deus que estão presos nas mármores do inferno. E essa libertação está aí, a custar caro no mundo. O mundo a pagar uma fatura muito grande por causa da libertação da igreja. Sim, eu disse que eu nunca ignorei os ardis de vocês, nem do vosso pai. Se são valentes, aquele que for maior valente vai prevalecer contra o fraco. Como disse o vosso quem aí, o Trump. Trump disse, o vencedor tem que despojar, tem que espolhar. Quem vencer, espolia o vencido. Então, Jesus lhe mandaram um recado e disseram, foge. Não pense que me mandaram um recado. Não tem nada. Só achei essas palavras de Jesus Cristo para enquadrar na minha caminhada. Não pense que me mandaram um recado. Também na normalidade. E eu gostaria até que me mandassem recado. Eu gostaria. Chegaram até Jesus e disseram, foge, porque Herodes quer te matar. Retira-te daqui. Ouviu? Tudo estratégia do inferno. Ataque psicológico. Ataque de medo. Então você que está a vir trazer notícia, já estás a dar a solução e tudo. Você é discípulo do inimigo. Estás a me dar até a solução do que devo fazer. Quando a esmola é demais, até o pobre desconfia. Você, em vez de ouvir trazer a notícia que o Herodes quer te matar, está a me dar a solução. Retira-te, foge. E Jesus compreendeu o intuito, as intenções daquele recado. Que eles não vieram para lhe avisar. Eles não vieram para lhe ajudar, aliás. Vieram lhe atacar. Ataque psicológico. Ataque de medo. Para ver se Jesus se retirasse de Jerusalém e pudessem lhe acusar. E pudesse morrer fora de Jerusalém. Estava determinado que Jerusalém, como já teria sido a cidade que matava os profetas, e o grande profeta morreria também em Jerusalém. Estava determinado assim.
que moraria fora da vinha. Essa vinha é Jerusalém. Estava determinado, não é fora de Jerusalém da cidade, fora dos termos, dos muros da cidade, mas o território ainda continuava a ser Jerusalém. Jerusalém. O Senhor está ali. Aleluia. Glory to God. Ouviram? Eles queriam que Jesus fosse para a Síria, fosse para o Líbano, fosse para o Egito, fugindo de Faraó. Há um tempo de se esconder e há um tempo de enfrentar os reis. Esse mesmo Jesus, como menino, fugiram com ele no Egito. Agora não era mais menino. Era um valente. Ele enfrentou. Os valentes não fogem. Só os meninos é que fogem. O mesmo Deus manda esconder os meninos. Esconde-te, porque Herodes ou então Acabe vai procurar você, querer te matar. Foge com o menino, porque Herodes quererá matar o menino. Foge para a terra de Midian. Faraó vai querer te matar. Os mesmos que fugiram, os três, nós somos assim. Os mesmos que fugiram, que se esconderam, voltaram para vir enfrentar aqueles a quem tinham se escondido. Esse é o meu Deus, aleluia. Nós somos assim. Moisés se escondeu para a terra de Midian 40 anos depois e voltou para vir enfrentar o mesmo faraó e acabou com a raça dele. Elias se escondeu de Acabe, aleluia, nas matas de Querite e depois na aldeia chamada Serepta. E o mesmo Elias voltou para vir enfrentar cara a cara, vis-a-vis no olhar. Aleluia, com o mesmo Acabe, aquele a quem ele teria se escondido. Apresenta-te, Acabe, porque eu vou dar chuva sobre a terra. Oh, não é esse Acabe que lhe procurava para matar? Como menino, sim. Agora, como um leão que estava a rugir na selva, tem que enfrentar o leão do inferno. E eu estou a ver o Acabe no Carmelo humilhado. Eu estou a ver o Acabe a descer humilhado. Não é esse Acabe que procurava matar Elias? Sim. E lembra-se da acusação de Acabe? Tu és o perturbador de Israel. Você, não eu. Tu e a tua mulher são os perturbadores de Israel. Ouviu? O mesmo Jesus que fugira como menino para a terra do cão, que é o Egito, voltou. Agora o filho do cão, que era cão, está a lhe mandar recado que eu vou matar ele. E os seus discípulos vieram, insinuaram até, e deram até uma proposta. Retira-te, uma oferta, uma oferenda, um passaporte vermelho. Retira-te, porque Herodes quererá te matar. Vão, olha a resposta do valente. Glória a Jesus. Desde o dia de João Batista se faz violência no reino dos céus. Todos aqueles que se esforçam se apoderam dele. Enquanto o valente está armado, aleluia, ele tem em segurança tudo o que ele possui. Mas sobrevindo um outro maior que ele, então vai maniatá-lo e repartir o seu despojo. Espólio, despojo. Ouviu? Olha a resposta do valente Jesus. Dizem aquela raposa, aleluia, dizei aquela raposa. Jesus distratou, diminuiu aquele que dizia que era leão. Jesus deve dizer, ele não é um leão, ele é uma raposa. Uma bestinha ferinha diante de mim. Dizem aquela raposa que eu continuarei a expulsar os demônios e efetuar curas hoje e amanhã e no terceiro dia sou consumado. Importa, porém, viu? Eu disse a última caminhada de Elias, o último troço para libertar a igreja. E Jesus está dizendo, importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém.
E eu digo, importa caminhar, aleluia, anteontem, ontem, hoje, amanhã, depois da manhã, e depois da manhã, e depois da manhã, e no sétimo dia serei consumado. Estão a entender? Depois de 7 dias serei consumado, não no sétimo. Depois de 7 dias serei consumado. Aqui eu não saio. Hoje completei 4 anos nessa casa. O propósito do esconderijo foi anteontem, dia 6. E no dia 8 mudei de endereço. A urgência de Deus era muito grande, não esperei mais começar hoje. A urgência de Deus era muito grande, comecei lá mesmo. Porque já estávamos com os preparativos da mudança. Já não esperei mais mudar para vir me esconder. Só que esse esconderijo não é igual ao esconderijo de Moisés na terra de Midian, não é igual ao esconderijo de Elias em Serepta e Querite, não é igual ao esconderijo do menino Jesus com Maria e José para o Egito. Não. Esse é esconderijo de guerra, é trincheira firme da revolução em África. É para fazer guerra. Aliás, que esconderijo é esse? Se você habita no meio desse povo de lábios impuros, hein? Se todos estão à minha volta são do sistema. Todos. Os que trabalham comigo, a maioria são do sistema. São da CI. Todos conhecem o meu endereço. Então, como seria um esconderijo? Esconderijo, sim, no espírito. Do Altíssimo, na sombra do Onipotente para descansar. Senão, esse não é igual aos outros. Aquele já aconteceu. Aquele deles já aconteceu. Eu um dia me retirei, não fugindo nem correndo. Elias é terrível. Aleluia, ele foi à minha frente, à minha retaguarda. E depois voltei e girei o país e fui de férias e voltei e comecei com a obra. E no lugar em que eles festejaram, ouviram o homem voltou, já está a pregar e livremente. Estão a entender? E agora? Isso é guerra, essa caminhada, esse troço é para libertar a igreja. É guerra contra o inferno, contra o sistema. É aqui onde tudo está a se resolver, num só quarto. Num quarto é aqui onde Elias está a destornar os poderes das trevas. Elias sujeitou aqui, sim, aleluia, a prostituta mãe. Elias sujeitou o inferno. Elias sujeitou o mar. Elias sujeitou aqui uma parcela do abismo. Elias sujeitou anjos caídos. Elias ainda vai sujeitar outros anjos caídos até ou depois de 7 dias. E depois de 7 dias, ponto 5, 7.5, serei consumado. Importa caminhar. Aleluia. Anteontem eu fiz o 5º ano. Ontem eu fiz o 6º ano. Hoje eu fiz o 7º ano. Amanhã farei o 8º ano. Depois da manhã o 9º. Depois da manhã o 10º ano. E vai terminar o esconderijo. É aqui onde se faz esse combate. É incrível. Não encontro palavras para poder expressar isso. Importa caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte. E no dia do dia seguinte. Sim. Faltam 3 dias. Hoje, amanhã e no dia seguinte. Serei consumado. Pois outros 4 passaram. E agora? No dia de hoje, como hoje, eu entrei aqui e não saí mais. E aqui é onde eu manipulo
glória a Jesus Cristo, as armas da minha malícia. É aqui onde eu manipulo as armas da minha milícia. Não é malícia, armas da minha milícia. Ouviu? Não é armas da malícia, da milícia, da militância. Com Kalashnikov, estou marchando, todos à minha frente levam um tiro na cabeça. Sujeitei, glória a Jesus Cristo, a prostituta, sujeitei os poderosos desse país, sujeitarei ainda. Já começaram a levar e por isso ouvireis muitos óbitos. Ouvireis muitos óbitos aí no galo negro. Cuidado. Cuidado com o dia 5 de fevereiro. Atenção com 5 de fevereiro. Ladiana. Aqui no Chico está mal a situação. Não para tanto. Precisamos de uma palavra. Situação não para tanto. Qual é o problema que está aí no Chico, pá? Ó, Ladiana. O que tem aí no Chico? As talas? Confirma aí. O último troço da caminhada de Elias para libertar a igreja. Anteontem sujeitei o 5º ano. Vocês entenderam? Ontem sujeitei o 6º. Hoje sujeitei o 7º. É muito forte, né? Eu até apelei. Eles não querem o meu apelo. Tem um que eu lhe marquei. Foi bem gravado. Eu falei, eu vou te encontrar. Aquele que me pediu para não pregar. Vocês conhecem? Importa caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte para que não suceda que mora um profeta fora de Jerusalém. Cuidado com 5 de fevereiro. Alguém está doente entre vocês? Coloca a mão no lugar da enfermidade. Tu que estás doente, eu estou a apelar em nome daquele que me enviou. Eu removo toda a enfermidade no seu corpo. E Ele carregou sobre si as nossas dores. E pelas suas feridas nós fomos sarados. Recebam em nome de Jesus. Recebam a cura. Receba a cura em nome de Jesus. O impasse sai da mãe do Silvano. Aí no Kimbele. O obstáculo caia. Silvânio. Recebam a cura em nome de Jesus. Sejam todos curados. Aleluia. Recebam a cura em nome de Jesus.
Você que está a interceder por alguém que está doente, seja curado. Seja livre. Pelo poder que há no sangue de Jesus Cristo. Seja livre. Amém? Faz teste agora. Faz teste. E Ele enviou a sua palavra. E a sua palavra lhes libertou. E a sua palavra lhes abençoou. E a sua palavra os curou. Faz teste. Você que estava a sentir-se mal, faz o que você não conseguia. Mexe o pé, mexe. Procura o caroço, procura a enfermidade, a dor, a inflamação. Já erra. Já erra. Amém? Maranata. E você que está fazendo um pedido especial, que não tem nada a ver com a saúde, com a cura, também eu libero isso. Em nome de Jesus Cristo. Eu tenho a chave do reino dos céus. Eu tenho autoridade para abrir e para fechar. Neste quesito, eu fecho as portas do inferno e eu abro as portas do céu para ti. Faz teste agora. E todos eram curados. E todos são curados. Pois a unção está sobre mim. A unção do Espírito Santo está sobre mim. Ele me ungiu para curar os enfermos. Ele me ungiu para libertar os cativos. Ele me ungiu para pôr em liberdade os prisioneiros. Ele enviou a sua palavra. E a sua palavra os libertou. E a sua palavra os curou.